Ricardo Araújo Pereira, boa noite, bem-vindo. Olá, Viva. Entre tantas qualidades, Francisco Balsemão tinha um enorme sentido de humor. E nós sabemos que há uma diferença entre o sorrir e o rir. Nas conversas que vocês tiveram, e até no podcast onde foste entrevistado por Pinto Balsemão, vocês apenas sorriram ou tiveram a oportunidade de rir os dois? Tenho a impressão que a conversa não proporcionou grandes gargalhadas, mas foi uma conversa muito cordial, como era sempre quando nos cruzávamos no corredor, que não era assim não era uma ocorrência assim tão frequente, mas era o suficiente para, mesmo com esse pouquíssimo contacto que eu tive com Francisco Pinto Balsemão, era o suficiente para me deixar uma impressão que, pelos vistos, é a que toda a gente tem. Quer dizer, eu sei que vou estar aqui, não vou surpreendê-la com aquilo que eu vou dizer, e até lhe devo dizer que acho que é ótimo que toda a gente tenha insistido nesse ponto, ou seja, no ponto da liberdade, no ponto do facto de ele ser um verdadeiro democrata. Quando a gente encontra eu acho que a gente deve valorizar isso, porque às vezes a sensação que dá é que já não há assim tantos. E, portanto, quando descobrimos é natural que a gente celebre. E falando em liberdade, ele de facto era um grande defensor da liberdade. Sempre tiveste liberdade para fazer humor aqui na SIC? Nunca sentiste qualquer tipo de constrangimento? Nunca. Nenhum constrangimento, desde os tempos da SIC Radical. Repare que eu ando a poluir o universo SIC de todas as maneiras que consigo. SIC Radical, SIC Notícias, SIC. Em nenhuma dessas ocasiões ele teve, que interferência fosse, nem a mais pequena. Antes, pelo contrário, até nos protegia de, muito mais tarde, às vezes a gente vinha a saber por outras pessoas que alguém não tinha gostado e tinha ligado ao Dr. Balsemão, porque é que ele não dizia nada, e sempre nos disseram, ele não diz nada porque não quer que vocês sintam qualquer espécie... condicionados. Exato. Fiquem condicionados, seja pelo que for, com qualquer constrangimento. Mas isso é uma questão, digamos, do ponto de vista... Se calhar isso é uma questão do ponto de vista ideológico, não é? De nós termos dito alguma coisa que maçava algum amigo dele ou assim. Mas isto nunca chegou a ti nem à equipa? Não, zero, nunca. Mas eu acho que há um pormenor ainda mais significativo, que é... Repare, não é segredo que nós, no nosso programa, tomamos algumas opções, designadamente ao nível das pessoas que convidamos ou deixamos de convidar. Tomamos algumas opções que, objetivamente, eu acho que se pode dizer que prejudicam a SIC do ponto de vista comercial. O nosso programa, a gente não se pode queixar das audiências que tem, mas nós podíamos ter muito mais ainda se, por exemplo, convidássemos pessoas que não... que sempre dissemos que não convidaríamos. E isso nunca foi um problema? Nunca. Mas é que nem sequer foi... Não houve nenhum eco, nada. Nunca foi uma questão de todo. Até porque o nosso patrão, uma das vantagens para nós é que era jornalista. Exato. E a verdade é que ele foi jornalista até ao fim, tinha a carteira profissional. E quando te entrevistou no podcast, como é que ele foi enquanto jornalista? Colocou perguntas difíceis? Foi muito acutilante? Eu diria que sim. Eu fiquei, sobretudo, lá está, porque quando se vai ao podcast de Francisco Pinto Balsemão e se trabalha na SIC, não estamos apenas a responder a perguntas de um jornalista, estamos a responder a perguntas de um jornalista que é o nosso patrão. Estavas nervoso? Não exatamente, mas fui progressivamente ficando, no sentido em que eu acho que estou a recordar bem. A certa altura ele disse assim: sim, eu gosto do programa, gosto mais da primeira parte do que da segunda. E eu também, não há dúvida nenhuma. Acho que ele tinha toda a razão. Mas é diferente ouvirmos isso de um espectador ou até de um jornalista, mas quando é um jornalista que é o proprietário da estação, isso tem outro peso. Sim, não é? outra responsabilidade. E, curiosamente, eu tive a oportunidade de rever partes dessa vossa conversa. Tu dizias que o que fazias, sobretudo, e estou a citar-te, era produzir o som da gargalhada. Foi mais ou menos isto aquilo que tu disseste. O que é que achas que Pinto Balsemão fez e deixou ao país, Ricardo? Bom, deixou certamente... Repare, eu quero dizer que acho que produzir o som da gargalhada não só é uma atividade nobre, como eu acho que é útil. Se calhar não é útil, mas é bonita, é uma aspiração nobre, eu diria. Ou seja,
a aspiração de fazer rir os outros. Agora, o que Francisco Balsemão fez está bastante para além disso, no sentido em que isto onde estamos a falar, o papel que a SIC teve e que o Expresso teve na sociedade portuguesa, o Expresso tendo começado ainda no tempo da ditadura e sendo uma espécie de alavanca que queria furar a censura, a falta de liberdade de expressão, e depois o que se passou a seguir a isso, não é? A SIC e o Expresso enquanto sítios em que era possível exercer essa liberdade com tudo o que ela tem também de, vamos dizer, desagradável. No sentido em que ela implica que a gente ouça coisas que não gosta de ouvir. Eu, como calcula, não tinha ainda a idade para ser leitor do Expresso quando Francisco Pinto Balsemão foi primeiro-ministro, mas uma das coisas que é mais referida hoje... Lidava bem com as críticas que apareciam no jornal. No seu próprio jornal. Sim, em relação ao governo que liderava. E ideologicamente sabemos que são de campos opostos. Também sentias que, de facto, Balsemão era uma pessoa que lidava bem com a diferença, respeitava as pessoas que pensavam de forma muito diferente da dele? Sim, perfeitamente. Aliás, eu tive o meu primeiro contacto com Francisco Pinto Balsemão como proprietário de meios de comunicação social foi por via indireta. Quando eu tinha 23 anos, eu contei essa história à Andreia Rodrigues hoje à tarde, eu tinha 23 anos, acabei a universidade e fui fazer um estágio no Jornal de Letras, que pertencia... Não quiseste ir para a SIC fazer o estágio, se calhar ao contrário de muitos dos colegas que estavam a procurar fazer Exatamente, sim, eu escolhi, não sei se vai acreditar nisto, mas eu fui realmente o único a escolher o Jornal de Letras. Toda a gente escolheu o SIC, de vários Expresso, etc. Eu escolhi o Jornal de Letras. O Jornal de Letras tinha um editor que era um jornalista da velha guarda, um Soação Tuitar, muito engraçado, barbas, óculos, cabelo comprido, cachimbo, e era da UDP, chamava-se José Manuel Rodrigues da Silva, e dizia, ele tinha trabalhado no Diário Popular, e dizia, o Balsemão é um grande patrão de média. E não é assim tão frequente a gente ouvir uma pessoa da UDP a gabar o patrão. E tu não esqueceste isso. Exatamente. Mas era uma coisa sincera, não era e eu creio que era, lá está, tenho a certeza de que era justa. E parece que foi bom para a comunicação social que Pinto Balsemão escolhesse entre ser um empresário, um homem de negócios ou mesmo um político, ser jornalista até ao fim da vida? Sim, e que tivesse escolhido empenhar-se desta forma a fundar os meios de comunicação social que fundou. Repare, a minha vida teria sido muito diferente se eu não tivesse podido, se não houvesse, por exemplo, um canal como a SIC Radical, que dava a oportunidade a 4 rapazes que não sabiam representar de fazerem umas experiências com os textos que eles próprios tinham escrito. É a prova de que Balsemão de facto era um visionário, foi um visionário. Conseguiu antecipar o vosso sucesso, provavelmente. Apesar de tudo, eu duvido que ele tivesse criado a SIC Radical o objetivo de uma coisa chamada gato fedorento de repente aparecer. Mas que eu lhe agradeço isso, agradeço. Sem dúvida. E a verdade é que ele era muito virado para a inovação, com enormes preocupações ainda hoje em dia, com a questão da inteligência artificial. Para quem não é grande adepto das redes sociais, por exemplo, Ricardo, o que é que se pode aprender com Pinto Balsemão? Bom, acho que se pode aprender. Eu de facto, comparado com ele, sou um ludita, e comparado com várias outras pessoas, ele, embora tenha quase mais 40 anos do que eu, desse ponto de vista, digamos que era mais jovem. Essa curiosidade pelas novas tecnologias e tal, que eu acho que me repelem mais do que atraem. No caso dele, não, isso não era assim. Eu acho que é isso que podemos aprender, é essa, digamos, essa curiosidade, essa intenção acho que era o Ricardo Costa hoje que estava a dizer que ele se definia, se apresentava dizendo como vai, Francisco Pinto Balsemão, podcaster. Sim, ele agora definia-se como podcaster. E lá está também, há pouco, quando enumerei as áreas da SIC Expresso em que eu trabalho, ora bem, SIC Radical, SIC Notícias, SIC Expresso e também os podcasts. Portanto, era o que eu lhe dizia, estou a poluir
este grupo de média de todas as maneiras que consigo. E esse podcast de Pinto Balsemão, a propósito dos 50 anos do Expresso, ele no fim terminava quase como uma pergunta e questionava as pessoas se pudessem escolher entre viajar no tempo para o passado ou para o futuro. Com o que conhecemos de Balsemão, onde é que achas que Balsemão gostaria de estar? Eu confesso que não sou capaz de responder a essa pergunta. Não tenho conhecimentos suficientes para responder, mas quer dizer, tendo em conta a sua inclinação para a novidade e para o que... Ou olhar para a frente. Para olhar para a frente. Apostávamos no futuro. Tenho a impressão que apostávamos no futuro, sim, é isso. Obrigada, Ricardo Pereira, por ter estado connosco nesta edição especial a recordar Pinto Balsemão. Boa noite. Obrigada.